Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é clara em dizer que nós somos salvos pela graça. Isso significa que nada do que nós fazemos ou fizermos nos dará o mérito pela salvação. Não. É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário que nos dá o direito da eternidade no céu. O apóstolo Paulo escreveu que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se alguém fosse salvo por aquilo que fez, pela sua performance, pelo seu desempenho, essa pessoa poderia bater no peito, orgulhosa, e dizer: eu fui salvo porque eu fiz isso ou fiz aquilo. A pessoa poderia até ter um ar de superioridade. E, na verdade, muita gente age exatamente dessa forma, não é mesmo? Mas pode ter certeza que quem age assim não entendeu nada do Evangelho. Porque a nossa salvação, meu irmão, minha irmã, é oriunda da fé que nós depositamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É por isso que o nosso passado, seja um passado de 10 anos atrás ou de 10 minutos atrás, as nossas ações equivocadas, o nosso pecado, é lançado por Deus no mar de esquecimento, uma vez que nós nos arrependemos verdadeiramente. Em outras palavras, o nosso passado, que nós fizemos de errado, a nossa transgressão à palavra, não conta para Deus à medida em que nós somos marcados com o sangue de Jesus. O Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, está apontando, está pavimentando o caminho para chegar em Jesus Cristo. A revelação de Deus é progressiva, ou seja, o que nós lemos lá no livro de Gênesis, por exemplo, é algo que vai ganhar o seu pleno sentido em Cristo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. A Bíblia fala no livro de Êxodo que, em dado momento, em que Deus estava mandando as pragas para o Egito,
Uma das pragas seria a morte dos primogênitos. O anjo da morte passaria e os primogênitos seriam mortos. Só que Deus chegou ali e falou o seguinte: olha, vocês, hebreus, matem um cordeiro e com o sangue desse cordeiro que foi morto, vocês marquem as portas das casas de vocês. Porque as casas que estiverem marcadas com o sangue deste cordeiro que foi morto, o anjo da morte vai passar direto e o primogênito será salvo. E assim eles fizeram e assim foi feito. As casas que estavam com o sangue do cordeiro não foram afetadas pela morte. Agora, vê se isso não é exatamente o que está escrito no Evangelho a respeito da obra redentora de Jesus. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estão marcados com o sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que se arrependeram e entregaram a vida para Jesus, que estão, portanto, marcadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, não experimentarão a morte definitiva, a morte eterna. Então, olha só essa analogia que o livro do Êxodo tem com o que o Novo Testamento diz. Portanto, meu irmão, minha irmã, uma vez que estamos marcados com o sangue de Cristo, Deus não vê o nosso passado, Deus não vê o nosso pecado, Deus não vê as nossas ações equivocadas, não. Se nos arrependermos, estamos marcados, lavados pelo sangue e, portanto, justificados pela fé. E é exatamente por esse motivo que, quando o ser humano cai pela primeira vez, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha só o que a Bíblia diz que aconteceu. Deus não foi até o homem e perguntou para ele: o que você fez? Não. Gênesis capítulo 3, versículo 9 afirma que então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde você está? Meu irmão, minha irmã, é por isso que nós temos que ler a Bíblia nos detalhes, porque lendo nos detalhes nós vemos tesouros na palavra. Repare bem, Deus é onisciente. Ele sabe até mesmo a rota que um cisco de poeira faz no ar. Então é evidente que Deus sabia muito bem o que Adão e Eva tinham feito. Então, Deus poderia perguntar, não para ele saber, mas para Adão e Eva refletirem e até mesmo confessarem o seu pecado. Ei, o que vocês fizeram? É como um pai que chega para o filho, sabe que o filho fez uma bagunça ali, mas o pai pergunta para o filho: filho, o que você fez? Não é que o pai não sabe, é porque ele quer ouvir da boca do próprio filho, para que o filho possa refletir e repensar a respeito daquilo que ele fez. Então ele poderia muito bem, Deus poderia muito bem ter chegado para Adão e Eva e perguntado: o que vocês fizeram? Mas não, a pergunta não foi essa. E é aí que entra o X da questão. Deus
perguntou para o homem, para o ser humano que errou, que caiu, para Adão e Eva: onde você está? Não foi o que você fez, foi onde você está. Vamos direto ao ponto, meu irmão, minha irmã. Por que que Deus fez essa pergunta? Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, a primeira coisa que importa para Deus não é o que nós fizemos, não é o tamanho do nosso erro, não é quão grave foi aquilo que nós realizamos. Não. O que mais importa para Deus é onde nós estamos posicionados, mesmo com o erro que fizemos. Estamos no pecado, estamos nas trevas, estamos longe da presença ou estamos em Cristo. Erramos, mas o nosso alvo permanece sendo Cristo. Erramos, mas permanecemos ali de joelhos diante de Deus. Porque muitas pessoas erram, pecam, falham e o erro leva-as para longe do Senhor. Às vezes por culpa até de muitos religiosos que já estão com pedras nas mãos, prontos para condenar, para julgar. E aí a pessoa erra e fica com medo da reação dos religiosos. E aí ela acha melhor sair da igreja, sair da presença de Deus, chutar o balde. Ou então muitas pessoas, quando erram, se sentem indignas de voltar à igreja, indignas de ler a palavra, de orar porque erraram. Ei, não é nada disso. Quando nós erramos, Deus deseja que nós permaneçamos nele, porque é permanecendo nele que nós seremos purificados. Nós não temos a santidade por força do nosso braço, mas pelo agir do Espírito Santo em nós. É por isso que nós devemos permanecer nele. Como diz a parábola do filho pródigo, o filho pródigo estava ali no chiqueiro, sujo, já tendo feito tudo o que era possível fazer no mundo, até que um dia sua ficha cai e ele lembra que o seu lugar de estar não era ali no chiqueiro, era na casa do Pai. Ele lembrou que onde ele deveria estar não era ali em meio aos porcos, mas na casa do seu pai. E quando ele decide voltar para casa, o seu pai está ali, de braços abertos, pronto para recebê-lo. Porque o pai também sabe que o lugar dele é ali. Portanto, meu irmão, minha irmã, talvez um dia você errou, você pecou, e isso te fez sair da igreja, isso te fez sair da presença de Deus. Talvez você cometeu um erro, uma falha, e isso te deu uma esfriada. Você era uma pessoa ativa na obra, ativa no ministério, e você puxou o freio de mão por causa desse erro, ou desses erros no plural. Ei, como eu disse, quando erramos, o mais importante para Deus é onde nós estamos e não o que nós fizemos, porque se permanecermos nele, aí fechou a conta, porque é na casa do Pai, é na presença do Pai que nós devemos estar. Tudo que o diabo quer é que o nosso erro nos leve para longe de Deus, mas tudo que Deus quer é que nós permaneçamos nele. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Volte para Deus, volte para o aprisco do bom pastor, volte a viver o seu chamado. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.